Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar de feudalismo, de Idade Média. Então, para começar, né, vamos falar sobre as diferenças da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Então, começando aqui esse slide, que é o primeiro assunto do livro, né, desse capítulo, que é o Reino Franco. Então, nós temos aí, de imediato, estabelecer aí as diferenças entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Isso é muito importante. Por quê? Porque as características políticas, econômicas, sociais e culturais da Alta Idade Média, elas são muito diferentes da Baixa Idade Média. Então, são características que ao longo dos anos elas se transformam totalmente, tá? A Idade Média é um período de quase 1000 anos. Então, 1000 anos é tempo demais. E durante esses 1000 anos da Idade Média, nós vamos ter essas diferenças gigantescas da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Então, aqui, para iniciar, é necessário vocês observarem que a Alta Idade Média ela começa no século V. Por quê? Porque ela começa no ano 476, que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente, o ano que a cidade de Roma ela capitula nas mãos dos Érulos, né? Odoacro, chefe dos Érulos, ele ele destrói a cidade de Roma, ele toma a cidade de Roma e a derrota de Roma ela marca o fim da antiguidade e o início da medievalidade, da história medieval. Então ela começa no século V e vai até o século X, né, a Alta Idade Média. E já a Baixa Idade Média ela começa aí na metade do século X e vai até o século XV. Então a Alta Idade Média ela começa em 476 e vai aí por meio de 950 por aí é quando termina essa Alta Idade Média. Para outros historiadores aí outras fontes citam que a Alta Idade Média ela vai até o final do século X, então ela terminaria no ano 1000, ok? E aí quais são as características da Alta Idade Média? Nós temos aí a formação do feudalismo, né, e o surgimento do Reino Franco, que mais tarde vai ser o Império Carolíngio, também chamado de Sacro Império Romano Germânico. Nós temos também a decadência do comércio, né, uma baixa monetarização, o comércio ele quase desaparece na Europa, a ruralização econômica, a vida urbana ela desaparece ao passo em que a vida agrária ela toma forma cada vez mais. A alta idade média ela é marcada por é, uma forte vida agrária, uma forte ruralização, né? A terra ela vai ser a coisa mais importante, ó, que vai determinar as relações políticas, as relações econômicas, as relações culturais e as relações sociais. Tá? Nós temos aí o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, nós vamos falar em breve, a ascensão da Igreja Católica e da cultura teocêntrica, né? A Igreja Católica, ela, por mais que o Império Romano do Ocidente ele entre em colapso e caia, a Igreja Católica ela consegue permanecer firme, né? E ela vai se apoiar nos bizantinos e mais tarde nos francos. E ela vai se tornar também a maior instituição da Europa, né? E aí depois, no finalzinho da Alta Idade Média, nós temos aí a Europa sendo invadida por árabes, que são sarracenos, por vikings, também chamados de normandos, e pelos húngaros, também chamados de magiares. E vale lembrar, né, que no início, até o século V, a Europa estava sendo invadida pelos povos germânicos, que aqui nessa imagem está bárbaros. Eu não gosto de utilizar muito esse termo, porque o bárbaro ele é um termo carregado de preconceito, né, um termo enviesado, então eu não gosto de utilizá-lo. E aí já na Baixa Idade Média, que esse é um assunto para muito mais tarde, nós temos aí uh, o renascimento comercial e urbano, né? As cidades elas voltam a ganhar vida, a ganhar força, e aí se as cidades e o comércio voltam a ganhar força, o feudalismo ele começa a entrar em desestruturação, em crise.
Então, se temos o renascimento comercial e urbano, temos a decadência do feudalismo. E isso é um resultado das cruzadas, que vai ser um movimento militar e religioso que vai acontecer aí entre os séculos XI até o século XIII, enfim, embora na Península Ibérica, na região da Espanha, né, as cruzadas ela dura até o finalzinho do século XV, né, vai durar toda a Baixa Idade Média. E aí também, né, nós temos a Baixa Idade Média sendo um período marcado pela decadência do poder local, fortalecimento do poder nacional representado pelo rei. O que significa isso? É o período em que os senhores feudais eles começam a perder o seu poder que adquiriram na Alta Idade Média e os reis eles começam a criar, a desenvolver aí os estados-nações, né, os estados nacionais, os países começam a surgir. O que antes era um feudo, parecido com uma fazenda, né, terras, vai se tornar nações, com símbolos nacionais, com divisões territoriais, com toda uma burocracia, toda uma estrutura, enfim. E é um período também marcado pela efervescência cultural urbana, por um intercâmbio cultural e comercial com a África e com a Ásia. As rotas comerciais e principalmente a cidade de Constantinopla vão ser extremamente importantes nisso, né? Mas o caso da Baixa Idade Média é assunto lá para frente. A gente vai falar nesse primeiro momento sobre a Alta Idade Média, ok? Então vamos lá, continuando. Então agora, depois de fazer esse breve introdução da Idade Média, agora a gente precisa falar sobre o Reino Franco, né? O Reino Franco que surge aqui nessa região aqui da atual França, daí o nome, né, Reino Franco, França, que é a região da antiga Gália, território aí dos inimigos dos romanos, enfim, território esse que foi dominado pelos romanos durante a República Romana, né? E aí, no período de crise do Império Romano, os francos e outros povos germânicos que habitavam essa região aqui, né, eles fizeram alguns acordos, algumas alianças com os romanos para defender esse território de outros povos germânicos, tá? Então aqui, ó, o ano em que surge o Reino Franco, em que ele se torna independente, né, o Reino Franco, é o ano de 481 e ele vai durar até o ano de 843. Durante esse período aí, é importante lembrar que a nomenclatura muda, né, o nome muda, embora o território, o povo seja o mesmo. Nós chamamos de Reino Franco, Império Carolíngio, a partir do ano 800, e também nós chamamos de Sacro Império Romano Germânico, tá? A partir do ano 800 também, que mais tarde, mais de 1000 anos depois, o Adolf Hitler ele vai olhar para trás, ele vai ver ali a origem dos germânicos e vai falar, olha, o Sacro Império Romano Germânico é a origem dos alemães, esse daqui é o primeiro império, né? Ele vai chamar o Sacro Império Romano Germânico de primeiro Reich, ok? Primeiro Império, sendo que a Alemanha nazista era o terceiro Reich, né? O terceiro Império. Mas, enfim, isso é assunto para a história contemporânea. E aqui voltando, né, o Reino Franco ele se destaca entre os reinos germânicos por quê? Porque ele é o mais duradouro e ele vai lançar as bases feudais. Né? E ele vai ser também o reino que vai estabelecer uma aliança duradoura e uma aliança que deu muito certo com a Igreja Católica. Tá? Então aqui nós temos as invasões bárbaras na Gália, né, as invasões germânicas, tentando tomar territórios romanos. Vale lembrar que antes dos francos dominarem esse território, estabelecerem o seu reinado, esse território ele era de Roma, né? Os francos eles ocupavam uma parte desse território da Gália, né, aqui ao norte, perto da Bélgica, e eles participaram, inclusive, da Batalha dos Campos Catalúnicos. Essa batalha, ela teve, de um lado, o Império Romano do Ocidente, os alanos e os visigodos,
e do outro lado estava Átila liderando os hunos. E essa batalha, ela foi uma batalha que teve vitória dos hunos, né? Mas os francos eles participaram do lado dos romanos para tentar defender o território. Tá? E aí, de acordo com a historiografia, o primeiro líder dos francos é um rei chamado Meroveu. É uma coisa muito importante dizer porque assim os francos eles eram organizados em algumas tribos e eles tinham alguns reis, né? E aí o primeiro grande rei será Meroveu. Ele vai começar a organizar aí uma unificação desses pequenos reinos dos francos. Ele vai ser sucedido pelo Childerico I, que é o seu filho, até aqui. E aí o neto, né, Clovis, que é quem vai iniciar de fato o Reino Franco, ele inicia também a chamada dinastia Merovingia, né? Merovingia do nome Meroveu, então vai ser essa sucessão familiar que começa com o lendário, né, o legendário Meroveu. E aí o ponto alto da dinastia Merovingia é justamente a figura de Clovis. Por quê? Devido às suas conquistas militares e devido à sua aliança com latifundiários, com alguns fazendeiros, e a sua aliança com a Igreja Católica. Né? Ele vai conseguir o apoio dos cristãos, ele vai conseguir ter aliança, né, com germânicos e trazer muitos germânicos pagãos ao cristianismo, né, principalmente depois do casamento dele com a Clotilde de Burgúndia, né, do reino dos burgúndios, que era outro povo germânico. A Clotilde que ela se converte ao catolicismo, se converte ao cristianismo, e através de Clotilde o Clovis ele também vai se converter, né? Então aqui nós temos, ele é o primeiro rei merovingio, ele vence a batalha de Soissons, que acontece no ano de 486, é um ataque ao Siagrio, que era o governador romano do norte da Gália. Então após a batalha dos campos catalúnicos, que os francos, junto com os romanos, os visigodos e os alanos, eles foram derrotados pelos hunos, né? Após essa batalha, em 486, na Batalha de Soissons, o Clovis ele vai liderar os francos e vai vencer Siagrio, que é o governador romano, que governava ali o norte da Gália. Então eles expulsam os romanos ali daquela região. E vale lembrar, né, 486, ou seja, já havia 10 anos que o Império Romano do Ocidente ele havia caído. Né? E isso só fortalece o Reino Franco, que está aí na sua ascensão. E aí, depois que ele se casa com Clotilde, ele vai se converter ao catolicismo. Nós temos aqui uma imagem do período do Renascimento Cultural. Esse quadro foi produzido muitos anos mais tarde, né? E aí, com a conversão, conforme havia dito, ele ganha o apoio dos latifundiários cristãos, ele ganha o apoio também dos próprios clérigos da Igreja Católica, que vão cuidar de toda a burocracia do reino, né? Vão ter muitos funcionários ali, letrados, que vão cuidar da administração. E aí nós temos aqui, ó, também a Batalha de Tobiac, que acontece no ano de 496, que garante a vitória sobre os alamanos, que era outro povo germânico, e mais tarde a Batalha de Volé, em 507, né, e nós temos a vitória sobre os visigodos e a morte do rei Alarico II, né, que era o rei dos visigodos. E aí, dessa maneira, ele se torna, né, o governante absoluto e ele expulsa os visigodos ali da região. E aí, continuando, né, com a dinastia Merovingia, nós temos aí mais tarde, em 511, a morte de Clovis. Está ele aqui nessa imagem, né? E aí começa um período de enfraquecimento e crise, provocado aí pelos filhos de Clovis, que são eles Teodorico, Clodomiro, Childeberto e Clotário, nomes lindos, né? E aí o reino ele acaba sendo meio que dividido entre os filhos, né? Entre esses 4 territórios aqui, ó, Reims, Orleans, Paris e Soissons.
E aí depois, né, anos mais tarde, o neto de Clovis, Dagoberto I, ele organiza aí a reunificação desse território dos francos. Só que após Dagoberto nós temos aí uma continuidade dos chamados reis indolentes, né? O que são esses reis indolentes? Eles não cuidam da administração, eles não ligavam para a manutenção do território, da infraestrutura, da cobrança de impostos, né? Nada disso. Então, essas funções elas ficavam a cargo de quem? Elas ficavam a cargo dos chamados prefeitos do palácio, né? Ou majordomos, ou também mordomo do paço, né? Tanto faz. E aí, durante esse período aí da dinastia merovingia, em que nós temos os reis indolentes governando, quem de fato governa, né, porque os reis indolentes eles reinam, mas quem de fato governa o território franco são os prefeitos do palácio, né? E aí uma coisa muito importante, dado ao prestígio que eles adquiriram na época, porque assim, o cargo de prefeito do palácio ele era um cargo nomeado. Então, a partir do momento em que o rei indolente não queria mais aquele prefeito do palácio, ele simplesmente demitia aquele prefeito do palácio e escolhia outro no lugar, né? Então, essa era uma questão política que ele colocava isso em prática sempre que ele se sentisse ameaçado, sempre que ele perdesse prestígio, sempre que o prefeito do palácio se tornasse mais popular do que ele ia lá e demitia. Então essa guerra de egos ela acontecia no Reino Franco, né? A gente consegue ver situações semelhantes no nosso dia a dia. Então, só que aí um passo muito importante ele acontece quando Pepino de Heristal, que é o prefeito do palácio, ele torna o cargo de mordomo do paço, né, de prefeito do palácio, hereditário. Então ele vai permanecer no cargo, o rei não pode retirá-lo desse cargo, e quando ele sair, quem vai assumir vai ser o filho dele. E aí, após, né, a morte de Pepino de Heristal, quem assume é Carlos Martel. Carlos Martel ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Opa, porque o Carlos Martel ele vai barrar o avanço dos árabes muçulmanos na Batalha de Poitiers, em 732. E essa batalha vai ser de extrema importância para o cristianismo, né? E quando eu digo para o cristianismo, eu estou falando do cristianismo de uma forma geral, talvez com exceção para os católicos ortodoxos. Mas para os católicos apostólicos romanos e, consequentemente, para todos os protestantes, essa batalha ela vai ser crucial, né? Então aí, ó, após o Carlos Martel, os seus filhos Carlomano e Pepino o Breve, né? Pepino o Breve porque ele tinha uma baixa estatura. Então, quando o Carlos Martel morre, quem assume, né, o cargo de prefeito do palácio é Carlomano, seu filho, e depois o seu primeiro filho, e depois Pepino o Breve. E aí Pepino o Breve ele vai depor, né, o último rei merovingio, com apoio do Papa, ele assume o poder, né, ele destrona o último rei, que é o Childerico III, com apoio do Papa Zacarias e depois do Papa Estevão II, e ele é coroado rei franco. E aí nós temos o fim da dinastia merovingia e o início da dinastia carolíngia, tá? E aí, dando continuidade, nós temos aqui agora a Batalha de Poitiers, que acontece no ano de 732. Muitos cronistas dizem que essa batalha ela durou 6 dias e 6 noites ininterruptas. Então, os soldados eles revezaram, mas a batalha ela durou 6 dias e 6 noites, né, ininterruptas. Então, você imagina a carnificina de um lado francos e do outro lado o exército árabe muçulmano, tá? Que estava em uma ampla ofensiva sobre o território europeu avançando. E aí por que essa batalha ela é importante do ponto de vista religioso? Porque se os árabes eles invadem o território franco, se eles vencem os francos, eles iriam avançar na Península Itálica. E na Península Itálica, onde nós temos a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, não havia ninguém
para proteger a sede da Igreja Católica. E provavelmente, né, se isso acontecesse, se os árabes vencessem essa batalha de Poitiers, nós não seríamos cristãos hoje em dia. E aí, continuando, né, nós temos aqui, né, essa informação, né, que eu falei para vocês, que a Batalha de Poitiers ela representa uma vitória para a Igreja Católica e para a cristandade europeia. Os árabes eles não conseguiram avançar no território europeu, então os árabes eles vão ficar na Península Ibérica, ali na região de Portugal, Espanha, e de lá eles vão permanecer, né? Eles não avançam mais sobre o território europeu. E aqui também nós temos, né, que Pepino Breve, com o apoio do Papa Zacarias e depois de Estevão II, porque Zacarias, ele morre, o Papa Zacarias, ele morre no ano de 732, perdão, 752. E aí Estevão II, depois, né, continua apoiando Pepino Breve. Então Pepino Breve, ele destrona, ele derruba o último rei merovingio, que é Childerico III, ele expulsa os lombardos da Península Itálica e no ano de 754 ele cria os estados pontifícios, que eram as terras pertencentes à Igreja Católica, que consistiam nos territórios do Exarcado de Ravenna, a Córcega, a Sardenha e a Sicília. Né? Então são 4 territórios. Inclusive vai ter uma briga muito grande com os bizantinos, porque o Exarcado de Ravenna era o território que os bizantinos tinham ali na Península Itálica. E isso vai ser um problema muito grande, ali vai ter um atrito entre francos e bizantinos, que anos depois será resolvido. Aí aqui nós temos uma imagem, né, da Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano de 732. Então, de um lado nós temos os muçulmanos e do outro lado nós temos os francos. E aqui nós temos Pepino o Breve, né, filho de Carlos Martel, que por sua vez, né, filho de Pepino de Heristal. Né, são os nomes bem estranhos. E aqui o Pepino Breve, ele que nasceu no ano de 714 e morreu no ano de 768. E aí, quando Pepino Breve, rei franco, que iniciou a dinastia carolíngia, ele morre, quem assume no seu lugar é Carlos Magno, que é esse da foto aqui que eu coloquei. Então, a dinastia carolíngia que surge no ano de 751 e dura até 843. E aí, pessoal, quando Carlos Magno ele assume, ele empreende muitas batalhas contra saxões, ele acaba sofrendo algumas baixas contra os vascões, que são os povos do País Basco, né, mas ele consegue dominar muitos territórios e ampliar o reino carolíngio. Né? Por isso que dessa expansão territorial nós começamos a falar que nós temos agora o Império Carolíngio. E o Papa vai apoiá-lo e o Papa vai coroá-lo no Natal do ano 800, no imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então havia, tanto de Carlos Magno quanto do Papa, uma tentativa de restauração do Império Romano do Ocidente. A ideia era que, sob a liderança de Carlos Magno, todos os territórios que haviam pertencidos ao Império Romano do Ocidente, eles fossem reconquistados pelos carolíngios, né, pelos francos. Só que vale lembrar, né, que de romano esse império ele não tem nada, né, é um império germânico, né, povos que haviam invadido, né, esse território. E aí vale lembrar uma coisa muito importante: o Império Carolíngio ele não tem uma capital fixa. A capital ela dependia do local onde se encontrava a corte, onde se encontrava o Carlos Magno. O Carlos Magno geralmente ele ficava principalmente aqui, ó, nessa cidade de Aquisgrã, perto do Rio Reno. Aqui nós temos um mapa, né, do território
do Império Carolíngio, né? Eu deixei 2 mapas para vocês, esse slide vai ficar disponibilizado. Aqui nós temos, né, os estados pontifícios, os estados da igreja, conforme havia falado, que o Pepino Breve, né, protegeu, expulsou os lombardos e entregou os territórios para o Papa. Então nós temos todo esse território aqui, né, toda essa parte aqui que pertence ao Império Carolíngio. E aqui um outro mapa também que mostra as províncias com seus nomes e como se chamava as regiões. E também o interessante desse mapa são os povos aqui ao lado, que eram meio que povos vassalos aos francos, né, que deviam impostos aos francos, como os abroditas, veletos, sorábios, tchecos, morávios, ávaros, croatas e servos. Então esse mapa aqui ele é muito importante. E aí uma coisa muito importante agora para falar sobre Carlos Magno é sobre a sua fragmentação administrativa que vai influenciar toda a estrutura feudal, tá? Então ele dividiu o território em 200 ducados, né? Ele, como o território era muito grande, para ele era muito difícil administrar todo o território, o que ele fez? Ele distribuiu o território, terras, para vários nobres, né, em relações ali de fidelidade militar, relações recíprocas de fidelidade, né? Então ele divide o território em 200 condados e os ducados, nessas áreas do interior do território, e as marcas, que eram as regiões fronteiriças, né? E onde era necessário uma defesa muito forte do território. E aí os nobres que vão ser os responsáveis por administrar esse território são os condes, duques e marqueses. Eram homens de confiança do Carlos Magno, tinham que ser, obviamente, porém, para o cargo de fiscais, ele vai escolher as pessoas que ele mais confia, né? Então, ele distribui terras para homens de confiança, mas quem vai fiscalizar ele precisa confiar muito mais em quem vai fiscalizar, quem vai ser os olhos e os ouvidos de Carlos Magno. E esses serão os missi dominici, né? O mitti dominici, os fiscais do imperador, né? Funcionários que, em nome do rei, inspecionam as províncias e controlam os seus administradores. Eles atuavam em dupla, né? Um era leigo e o outro era um clérigo, né? Um religioso e um leigo. Então eles percorriam todo o território do Império Carolíngio para verificar se condes, duques e marqueses estavam realizando o seu trabalho direito ou não. E aqui nós temos, né, mais uma vez eu coloquei, a cidade de Aquisgrã era um dos locais que Carlos Magno mais permanecia, né? Era a capital, embora a capital era onde Carlos Magno estivesse. Tá? E aí, do ponto de vista cultural, a coisa mais importante da história do Império Carolíngio é o Renascimento Carolíngio, né? Durante o governo de Carlos Magno, ele que se interessou aí pelas letras, pela literatura, ele impulsionou, incentivou a construção de escolas, igrejas e mosteiros. Havia inclusive uma escola que formava professores e nobres, que era a Escola Palatina. Nessas escolas, as pessoas estudavam as artes liberais, né? Que mais tarde será o trivium e o quadrivium. A aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, retórica e dialética, né? São valores clássicos, valores da antiguidade que eram aprendidos nas escolas carolíngias em plena Alta Idade Média, um período marcado por um obscurantismo, para a gente ter uma ideia da importância do Renascimento Carolíngio. E aí vale lembrar que nos mosteiros que ele ordenou a construção haviam bibliotecas, e nas bibliotecas os monges copistas eles eram os responsáveis por preservar as obras literárias. Então, além de reproduzir livros antigos que já existiam e cuidar, né, da preservação desses livros,
eles ainda publicavam novos livros, né? Havia toda uma publicação, né, de novos livros, uma nova literatura que estava surgindo naquele momento. Então aqui nós temos cópias manuais de livros antigos e publicação de manuais pedagógicos e filosóficos, e esse é o momento de uma promoção das atividades culturais, a vinda de sábios de várias partes da Europa, como Paulo Diácono, o Egnardo e o Alcuino, que foi o professor que foi o monge, né, que organizou a escola palatina. E aí, né, nós temos a transmissão e a preservação dos valores da cultura clássica, né, da cultura greco-romana. Foi dessa forma, né, principalmente através do Renascimento carolíngio, que os valores da cultura clássica eles foram preservados e transmitidos ao longo desses 1000 anos de Idade Média. Tá? E aí o que acontece depois que Carlos Magno morre? Vem o governo do seu filho Luís o Piedoso. Ele governa entre 814 até 840. É um período de enfraquecimento do Império, com guerras civis, disputas internas, né, que vão culminar após a morte de Luís o Piedoso no ano de 840, né, os seus três filhos, Luís o Germânico, Carlos o Calvo e Lotário, sendo Lotário o mais velho deles, eles vão brigar pelo poder e após 3 anos de guerra nós vamos ter no ano de 843 o Tratado de Verdun, né, Tratado de Verdun, que vai determinar a divisão territorial do Império Carolíngio, né? E isso provoca aí a descentralização do poder. O território ele vai ser dividido em 3 partes. Nós temos aqui, ó, a França Ocidental, ela vai ficar para Carlos o Calvo. A parte central da França fica com Lotário, que fica com título de imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas ele vai fazer o que com esse título, né? E a parte da França Oriental, que é a região ali da Alemanha, né? Percebam aqui, ó, Saxônia, Baviera, essa parte vai ficar com Luís o Germânico. E aí, a partir dessa divisão, a partir do Tratado de Verdun, o Império ele se enfraquece ainda mais. Nós vamos ter na segunda metade do século IX, ou seja, a partir do ano de 850, nós vamos ter uma nova onda de ataques na Europa que vão provocar um medo generalizado nas pessoas, né? São os vikings que estão saindo lá da Escandinávia com seus barcos, atacando o litoral da Europa, atacando as regiões ali das margens dos rios, provocando um caos. Nós temos também os árabes, também chamados de sarracenos, né, os árabes do norte da África, que vão praticar pirataria e vão impedir que qualquer europeu navegue pelo mar Mediterrâneo. E nós temos também ali no leste europeu os húngaros, também chamados de magiares, que vão provocar invasões na Europa Ocidental. Então tudo isso, né, as invasões desses 3 povos e o enfraquecimento do Império Carolíngio, eles provocam aí essa descentralização do poder e o fortalecimento do feudalismo. As pessoas elas buscam cada vez mais a zona rural, elas buscam cada vez mais o isolamento. Então, toda essa decadência do Império Carolíngio, associada às invasões do século IX, elas vão potencializar essa decadência europeia.